Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Senhor, te pedimos neste momento que o Senhor venha confortar o coração, meu Pai, deste povo. Que o Senhor venha levantar aqueles que estão abatidos, sem nenhum vigor, meu Pai, sem direção. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, trazer a paz sobre essas vidas, Pai. Senhor, que o Senhor possa visitar aqueles que estão no leito da enfermidade, aqueles que estão enfermos neste momento, Pai. Que o Senhor possa trazer sobre a vida deles a cura. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, o restabelecimento da sua saúde. Que toda enfermidade, em nome de Jesus agora, meu Deus, seja curada agora. Senhor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, meu Pai. Que o Senhor possa visitar cada ouvinte, a esses irmãos que estão intercedendo por os seus parentes, meu Deus, pelos irmãos, pelas suas vidas, que o Senhor vá de encontro agora. Nós pedimos, ó Deus, trazendo, meu Deus, a cura e a libertação, que o Senhor possa tocar em cada alma neste momento, levantar a cada um em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos aprender com a vida. Se nós não aprendermos com a vida, meus irmãos, nós vemos que estamos diante de uma situação que não pode nos passar desapercebida. Ela nos serve, meus irmãos, como alerta. Nós vemos aí as pessoas descendo a sepultura, e as pessoas realmente estão acostumando aí. Um dia morreu 10, outro dia morreu 20, outro dia morreu 50, 100, outro dia morreu 400, 500. Todos os dias morre gente, meus irmãos, de diversas formas. De diversas formas está morrendo gente. Eu digo, todos os dias morre gente infartada, morre gente. Mas nós vemos uma ação de enfermidade que trouxe um descontrole, meus irmãos, sobre a vida de todos os homens sobre a terra. Quando os homens pareciam ser seguros dos seus atos, das suas programações, de repente vem uma situação realmente e descontrola tudo. Isso para mostrar que o homem não tem controle de nada. O homem pode ter os seus sonhos, pode fazer os seus projetos, e tudo pode ser frustrado em segundos, meus irmãos. Nós temos que estar na mão do Senhor. E precisamos aprender algumas coisas, meus irmãos, com tudo isso que está acontecendo. Nós vemos que as pessoas ficam com medo, as pessoas tentam se guardar, as pessoas colocam as suas máscaras, lavam as suas mãos, ficam isoladas. Mas eu digo, você entendeu a mensagem? A mensagem é: creia no seu Criador. É tempo, meus irmãos, que não adianta ter plano de saúde, não adianta ter nada se nós não tivermos Deus. E ainda que alguns venham morrer, mas que morram em Cristo Jesus e vão para a eternidade. Não adianta esse povo morrer sem Cristo. Eu digo que o apelo maior hoje do corpo de Cristo, os pastores, a igreja, é exatamente o apelo da conversão, o apelo da mensagem, aqueles que podem realmente pregar a mensagem da salvação. Nós temos que estar pregando, despertar este povo, porque tudo isso está acontecendo. Qualquer um, a qualquer momento, pode descer a sepultura, mas que desça com a salvação. Então, essas situações, o livro de Eclesiastes 7, ele diz que é melhor a gente estar na casa do luto do que na casa do banquete. É melhor você estar na casa do luto do que estar na casa do banquete. Porque na casa do luto, meus irmãos, nós aprendemos os fins de todas as coisas. Salomão, quando ele escreve no livro de Eclesiastes, é tremendo, meus irmãos. Ele realmente está trazendo sobre o homem, quando ele diz lá em Eclesiastes 7, no livro de Eclesiastes 7, ele diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque lá está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Olha isso. Esse é o momento, meus irmãos, de nós estarmos olhando as vidas realmente perecerem, e o nosso coração realmente tem que observar o fim de todos esses homens, meu irmão, do que nós estarmos realmente passando de largo. Já pensou você passando de largo? Deus não te quer você na casa do banquete.
Deus quer que você medite nas situações. Melhor é você ir na casa onde há luto, meu irmão, do que ir na casa onde é banquete. Porque o fim de todos os homens, porque aonde está tendo luto, nós vamos realmente meditar no fim de todos os homens, meus irmãos. E os vivos aplicam o seu coração. Olha, aqueles que estão vivos, meus irmãos, nós olhamos essas vidas descer, que Deus não tem prazer na morte de ninguém, meu irmão. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Antes, Deus quer que todos sejam salvos. Mas nós sabemos que é uma ação maligna de Satanás, meus irmãos. Ele veio exatamente para matar, roubar e destruir. Quantas vidas estão sendo ceifadas todos os dias? E eu digo que as pessoas têm que meditar, meus irmãos. Hoje elas podem estar vivas, mas amanhã elas podem estar aqui. Então, quanto há tempo, meu irmão, enquanto há tempo, a mensagem tem que ser pregada enquanto é tempo. Quantas vidas? É um piscar de olhos, em minutos, em horas as pessoas estão descendo à sepultura. E o corpo de Cristo, meu irmão, ele tem que estar envolvido na mensagem da evangelização, na mensagem para que todos os homens reconheçam o seu final. O final de todos os homens realmente é a sepultura. Não existe ninguém, tirando Elias e Enoque, que Deus os levou vivo. Não tem homem que ficou sobre a terra vivo. Todos desceram à sepultura, meus irmãos. Ninguém é eterno, todos vão descer à sepultura uma hora ou mais tarde. Mas nós vemos uma assolação que está acontecendo. Uma assolação. E está acontecendo essa assolação, meus irmãos. O nosso coração realmente tem que estar na casa do luto, meu irmão, não na casa do banquete. Então, na casa do luto. Enquanto uns querem fazer festa, churrasco, meus irmãos, o coração nosso tem que estar na casa de Deus. Tem que estar no coração exatamente do Senhor. Amém? É isso que nós precisamos meditar, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque a morte, meus irmãos, ela é certa, não tem como. Ninguém quer pensar na morte. Todos vivem parecendo que, vou viver amanhã, vou viver depois de amanhã. Ninguém pensa na morte, ninguém quer morrer, ninguém quer passar pela morte. Mas todos vão passar pela morte se Jesus não voltar antes. Mas para nós passarmos pela morte, meu irmão, nós precisamos estar revestidos exatamente da pessoa de Cristo dentro de nós. Precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nos revestirmos exatamente de Jesus. Nós precisamos ter o Espírito de Deus dentro de nós. Porque aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará no último dia, meu irmão. Mas nós temos que ter a pessoa de Cristo dentro de nós. Nós precisamos aceitar Jesus, nos convertermos, meus irmãos. As pessoas estão apavoradas, comprando máscara, comprando tudo. Só estão esquecendo de falar para ela que ela precisa realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meus irmãos. E nós temos esse papel. Enquanto muitos estão vendendo máscara, enquanto muitos estão vendendo álcool, enquanto muitos estão vendendo plano de saúde, nós temos o dever, meus irmãos, de pregar a mensagem da salvação aos cristãos, para que eles tenham Cristo em seus corações. Porque eu digo que Jesus, aqueles que aceitarem a Jesus, o Senhor, eu tenho certeza que Deus vai realmente curar muitos. Aleluia! Vai curar muitos. Louvado é o nome do Senhor. Porque o médico dos médicos, aleluia, Jesus, ele veio para curar os enfermos, meus irmãos. E se algum tiver que descer à sepultura, que desça com a salvação. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Não podemos descansar não, meus irmãos. Temos que falar de manhã, temos que falar à noite, temos que falar à tarde. Em todo o tempo nós temos que falar da palavra de Deus. Pessoas não gostam de falar da morte. Mas aqueles que estão vivos, meus irmãos, está vivo, é você ter o Espírito de Deus. Você não tem temor. Porque quando você está na presença de Deus, você está sem temor. Então nós precisamos estar na presença de Deus sem temor algum. Aleluia, glória a Deus. E vamos andando. E vamos glorificando o Senhor em todo o tempo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos estar separados. Há uma separação. Há uma separação entre o santo e o profano. Deus, ele veio para nos separar e nos colocar exatamente numa posição de santidade.
É o próprio Senhor que veio para nos separar e nos colocar numa posição de santidade. Então nós somos separados. Nós temos que aprender muitas coisas, que há muitos ídolos. Até falei outro dia que no princípio os crentes eram conhecidos como quebra-santos. Lá vem os quebra-santos. Eu, quando era pequeno, escutava muito a minha mãe falar: olha lá os quebra-santos. Porque, na verdade, o problema dos crentes antigamente era com os ídolos. Os ídolos. Porque eles acabavam exatamente cultuando aos ídolos. Então o negócio deles era realmente arrancar os ídolos e quebrar os santos daqueles que iam se convertendo. Então aí vinham os quebra-santos. Mas eu digo que hoje mudou tanto, meus irmãos. Nós estamos diante de uma geração, quando você vem de uma geração e de uma cultura, no qual nós temos uma cultura no Brasil, que é uma cultura realmente que veio, uma cultura europeia, que trouxe sobre a terra alemães, portugueses, todas as nações temos aqui. E essas nações realmente eram nações que eram fortemente católicas. Elas trouxeram a cultura. Essa cultura ela veio. Era normal desde pequeno. Era difícil no meu tempo de criança não ver pessoas que não estavam dentro da igreja. Mas com o passar de tempo as coisas vão mudando todas as coisas, vai se esfriando essa religiosidade dentro dos corações dos homens, eles deixam de cultuar, muitos só têm um título de católico ou de alguma coisa dentro da sua vida, porque foi ali, nasceu e foi ali batizado, foi batizado correndo para se acontecer alguma coisa de morrer, não ir para o inferno, não tem estrutura nenhuma bíblica. Então, o que eu quero chamar a atenção é que os homens realmente se desviaram totalmente dessa cultura. Ainda que em alguns lugares, meus irmãos, ainda se tem isso, mas a maioria dos lugares já não se tem mais isso, meus irmãos, porque com o crescimento de toda a ciência, dessa filosofia humana, os homens se afastaram de cultuar algum rito, meus irmãos. Apesar que tem bastante gente, muitos falam, eu sou isso, não, mas ninguém é praticante. Quantos evangélicos? Minha mãe é evangélica, mas e você? Eu não. Eu sou católico. Tá, você é católico. Você vai à igreja? Não. Então você não é um praticante, meu irmão. Você só recebeu um título. Então, como muitos têm recebido um título de ser evangélicos, vai lá, toma um batismo, vai algumas vezes ali no culto. Meus irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus. Está tudo distorcido. E eu tenho pregado muito isso. Se nós não tomarmos conhecimento de Deus através da palavra, nós vamos ficar escutando aí um monte de revelação. Eu tenho recebido uns áudios de revelação de irmãos pentecostais, meus irmãos, que é pura heresia. Meus irmãos, ficam trazendo aí o céu ia escurecer, que ia ficar 3 dias aí, que os carros não iam pegar. Aconteceu isso hoje, meu irmão? Não. Então, quem está falando isso? É Deus ou é o homem? Precisamos tomar cuidado com essas revelações, meus irmãos. Não é porque pula no espírito, fala em línguas, que sai falando tudo que se der, porque eu subi no monte, que eu desci do monte. Meus irmãos, subir no monte, descer do monte e ficar 40 dias de jejum para mim, se não estiver andando na palavra, meu irmão, para mim isso, porque o crente verdadeiramente, meu irmão, ele tem que andar na palavra. Não adianta você subir no monte, descer no monte e estar na mentira, meus irmãos, porque uma pessoa que traz uma revelação dessa é mentiroso. Então nós precisamos realmente viver na palavra. O fato de falar em línguas ou ter os dons espirituais, porque nós também falamos em língua, mas eu prefiro, como Paulo, falar 5.000 palavras em palavras audível que você possa escutar e entender, do que eu falar um monte de coisa em línguas que você não vai entender nada. Nós oramos até, o Espírito Santo manifesta o poder, o Espírito Santo ora por nós quando nós não sabemos orar. Agora, nós vemos que é um povo que está totalmente sem compreensão dentro da palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos entender. Os dons espirituais, ele é dado à igreja. Ontem ainda eu falei a respeito dos frutos do Espírito Santo. Aleluia.
Não adianta você ficar, não, porque o irmão revelou. Meus irmãos, quanta revelação que já veio e não acontece nada. Quem está falando? Meus irmãos, esse povo tem que ter temor. Aonde está o temor? Aonde está o temor desse povo, meus irmãos? Nós precisamos ter temor de Deus. Nós precisamos ter temor. Não podemos falar porque eu senti. Eu digo que nenhuma revelação que possa sair da minha boca, ela pode contradizer a palavra de Deus. E a gente pega o que eles estão falando, é antibíblico. Eles estão revelando coisas que realmente é contra o que eles estão falando. Que vai soltar todos os demônios, que vai soltar... Meus irmãos, aonde estão tirando essa base? Aonde tem essa revelação dentro da palavra de Deus? A maior profecia que nós temos é a palavra. Tudo está no tempo de Deus. Por isso que traz toda essa confusão na cabeça dos cristãos. Os cristãos ficam tudo perdido, não sabem se acredita naquilo ou naquilo outro, ficam tudo perdido, porque ele chega na igreja, ele não tem uma instrução. Imagina um povo que chega na igreja, ele não tem uma instrução na palavra de Deus, ele está acreditando em todo mundo que está falando lá, o pessoal está falando uma coisa realmente sem fundamento bíblico, mas aquele que está chegando está comendo tudo isso. Meus irmãos, nós temos que pegar a palavra de Deus e fazer como os bereanos de Bereia. Tudo que o Paulo estava falando, eles iam examinar exatamente os pergaminhos para ver o que Paulo estava falando estava conforme a palavra de Deus. E nós precisamos realmente ver que tudo que está pregando aí, meus irmãos, tudo que está sendo pregado aí, realmente está dentro da palavra de Deus. É muita coisa, meus irmãos. O que nós temos que prestar atenção é o que nós estamos vivendo. Eu estou vivendo dentro da palavra de Deus, eu estou vivendo na obediência. Eu digo, um cristão, meu irmão, realmente, para ele viver, ele tem que viver na palavra. Jesus, ele é muito claro. Pai, santifica eles na tua palavra. Amém? A santificação vem pela palavra, meu irmão. A santificação não é eu ficar subindo no monte. Eu vou ficar subindo no monte 40 dias. Eu já subi muito no monte, viu, meus irmãos? Subi muito no monte, tá? E no monte a gente acaba encontrando um monte de coisas lá erradas. Então, meus irmãos, a gente tem que ficar na palavra. A palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Toda a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir. Aleluia, está tudo dentro da palavra. O que os cristãos precisam aprender é olhar a palavra e ver se ele está vivendo conforme a palavra. Porque a palavra me purifica. A palavra me traz o temor para eu não andar fora dela. A palavra me traz o temor exatamente para eu não mentir, para eu não enganar, para eu não me vangloriar. Que o apóstolo Paulo diz, aquele que se glorie no Senhor. Então tudo isso nós temos que prestar atenção. É tanta coisa, meus irmãos, que se os cristãos aprendessem alguma coisa da palavra de Deus, eles estariam errando menos. Só que isso traz tudo escândalo, sabe? Porque você pega um povo que está fora, que fica olhando esses crentes tudo realmente perturbados, que é um monte de crentes que estão perturbados, porque eles estão precisando de libertação. É um monte de crentes que está precisando de libertação, meus irmãos. Estão precisando realmente de libertação. Aí, os incrédulos que estão lá fora, ficam vendo os crentes realmente trazer umas loucuras, eles vão falar que são tudo doido mesmo. Meus irmãos, Deus, ele age de jeito que a gente não entende. Deus usa as coisas fracas deste mundo, Deus usa as coisas nécias deste mundo para confundir toda a sabedoria, meus irmãos. Mas o evangelho, ele é um evangelho de lógica no mundo espiritual, meu irmão. O evangelho não é um evangelho sem lógica, não. Toda a estrutura bíblica, desde o começo, meus irmãos, ela nos traz uma edificação, uma sabedoria de Deus. E nós precisamos ter essa sabedoria de Deus, meus irmãos, para discernir as coisas, para discernirmos os tempos das coisas, meus irmãos, para termos até o discernimento do Espírito, para ver realmente se o Espírito que está falando, ele é de Deus, que tipo de Espírito ele é, meus irmãos. E a palavra, meus irmãos, ela é realmente um escudo.
A palavra é o maior escudo que nós podemos ter contra toda heresia, meus irmãos, contra toda revelação que não é de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Temos que falar, meus irmãos, temos que falar porque é uma idolatria. Voltando na idolatria. A idolatria, meus irmãos, ela está dentro do coração do homem. Hoje a idolatria está dentro do coração dos homens. O livro de Ezequiel, o Senhor usa muito o profeta para falar isso. Castigo das idolatrias. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes assim: diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar o seu ídolo no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, e responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Amém? Então, nós vemos que os homens estavam buscando os ídolos dos seus corações, meus irmãos. Nós vemos que os anciões, a palavra diz que alguns homens dos anciões de Israel se assentaram diante de mim. Eram homens realmente anciões, eram homens que deveriam ser respeitados, porque o Senhor sempre mandou buscar o conselho com os anciões, com as pessoas realmente maturas, realmente que tinha toda uma estrutura, porque, na verdade, a gente sempre aprendeu com os mais velhos, com os de mais idade. Então, alguns países, como o Japão, outros países, eles dão muito valor às pessoas com mais idade, os idosos. E o próprio judeu, meus irmãos. E a palavra diz para nós termos ali um zelo, um conceito, honrar os anciões. Mas nós vemos que os anciões ali, meus irmãos, estavam com os ídolos dos seus corações, meus irmãos. Aleluia. Olha, nós precisamos prestar atenção que os ídolos hoje, meus irmãos, estão dentro do coração dos homens. Qual que é o maior ídolo que está dentro do coração? Tirando tanto ídolo que tem, é o ídolo do futebol, ou é o ídolo disso, é o ídolo daquilo, mas tem coisas que virou uma idolatria dentro do seu coração. O que você idolatra dentro do seu coração, nós precisamos tirar. Eu pego hoje um cantor gospel. O cantor gospel, ele se idolatra, porque muitos deles, estou generalizando, tem homens realmente de Deus, mulheres que estão cantando, que têm um mover, que têm um compromisso com Deus, mas alguns, meus irmãos, nós vemos que é uma idolatria. Uma hora ele está ali cantando no meio da igreja, daqui a pouco ele vai ali até um canal de televisão, leva aqueles cantores que cantam música do mundo, que cantam música para os seus deuses, e daqui a pouco está misturado lá o santo com o profano, no mesmo altar, cantando. Isso é idolatria, meus irmãos. Eu quero que você preste atenção quando Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios 10, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Falo como entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo. Amém? Porque todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel, segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes dos altares? Mas que digo, o que é o ídolo? É alguma coisa? Ou o que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônio, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus irmãos, há uma separação entre o santo e o profano. Há uma separação entre o cálice que nós abraçamos com o cálice dos demônios, meus irmãos.
Há uma separação entre aqueles que louvam a Deus e aqueles que sacrificam a demônios, meus irmãos. O apóstolo Paulo está chamando a atenção, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, meus irmãos. Há uma separação, meus irmãos. Há o santo e o profano. É normal nós pegarmos cantores aí, músicos gospel, que estão uma hora tocando na igreja, daqui a pouco estão tocando nos barzinhos. Meus irmãos, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver lá, eu estava lá fazendo. Tem tudo a ver, meus irmãos. Uma hora você está louvando a Deus, outra hora você está ali realmente participando com as concupiscências da carne. Meus irmãos, os desejos malignos, porque quando as pessoas estão envolvidas em todos os atos... Eu vou falar uma coisa. Eu, quando era jovem, eu fiz muita discoteca. Eu toquei muito, eu era DJ, botei muita gente para dançar. E as baladas realmente das discotecas dos anos 70 e começo de 80, meus irmãos. Então todas aquelas pessoas que estavam ali, elas iam para uma intenção só, meus irmãos. Para o desejo da carne. Para o desejo da carne. Então aquelas músicas, meus irmãos, era para excitar todo aquele desejo, meus irmãos. E você acha que é diferente? Alguma coisa de música a gente conhece. Alguma coisa desse ambiente a gente conhece, meus irmãos. Glória a Deus que Deus... Realmente eu fiz muita gente dançar pro diabo lá. E glória a Deus que o Senhor hoje está me resgatando. Aleluia, glória a Deus para eu levar as pessoas para Cristo. Antes eu levava as pessoas para curtirem a festinha com o demônio. Hoje, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Por me livrar exatamente das trevas, me trazer para o reino do teu amor. E me dá esta oportunidade, Pai amado, para estar levando a tua mensagem. E eu te louvo. Então nós precisamos entender, nós precisamos ter esse discernimento, meus irmãos. Aleluia, que não dá para você servir a Cristo e servir a Belial, aos demônios. Não podemos ser participantes da mesa de Cristo e da mesa dos demônios, meus irmãos. Cristão, meu irmão, não está na balada. Cristão está na comunhão do corpo de Cristo, meu irmão. Não podemos andar com o corpo de Cristo e andar no corpo dos desejos da carne, nas concupiscências, nas imoralidades, nos desejos sexuais. Meus irmãos, as palavras profanas que o mundo tem. Porque crente, meu irmão, ele tem um zelo, meu irmão. O Espírito Santo, quando está dentro de você, não deixa você falar palavra torpe, não deixa você falar palavra maldita, não deixa você realmente ter palavras obscenas, não deixa você ter desejos obscenos, meus irmãos, porque o Espírito Santo e a palavra de Deus, meu irmão, ela te incomoda em todo o tempo. Você não sai, você não cai. E eu digo, você tem que ficar na palavra de Deus. Meu irmão, a imundícia do mundo. Nós estávamos falando agora, melhor você estar lá na casa do luto, observando todas as coisas, o fim de todos os homens que estão na casa do banquete, meu irmão. Porque os homens da carne, meus irmãos, só querem estar no churrasco. Os homens da carne, né? O Senhor diz para a gente não andar no meio dos comilões de carne e dos beberrões de vinho. Meus irmãos, é bom a gente fazer as coisas, tudo com ordem, tudo com decência, fazer exatamente com amor, aleluia, fazer na comunhão dos santos, meus irmãos. Precisamos partir o pão. Aleluia, eu quero que você entenda aonde está a idolatria, meus irmãos. A idolatria está no coração dos homens, meus irmãos. E eu digo, tem tantos anciões aí que estão andando errado, meus irmãos. Tanto anciões, homens que já eram para ser ministro e são ministro, até tem título de ministro. Se são ministro, eu não sei, mas tem título de ministro, meus irmãos, que está no meio da carne, está no meio do churrasco, está no meio e não está realmente observando, porque o ídolo está no seu coração. Os ídolos de se vangloriar, meus irmãos. Olha, o nosso papel é levar o cristão, meus irmãos, a Cristo. Eu já levei muita gente para balada,
quando eu realmente não servia a Deus. O diabo nos usava. Hoje não, meus irmãos. Hoje eu prego totalmente o contrário. A gente tem que pregar o contrário. Quando o apóstolo Paulo diz, aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha e ajuda aqueles que necessitam. Antes, meus irmãos, eu incentivava todo mundo a estar nas discotecas, nas baladas, ali fazendo tudo que não devia, na sensualidade, nos desejos imorais e tudo, meus irmãos. Hoje não. Hoje, pela graça do Senhor, no qual nós fomos salvos, nós temos esse papel, meus irmãos, aleluia, de levar as almas à santidade. Nós precisamos levar as almas à pureza, aleluia, para ter um encontro com o Senhor. É tempo de nós sermos transformados, cheio da palavra de Deus, cheio da unção do Senhor, amém? Glória a Deus. É melhor ouvir a repreensão do sábio que ouvir alguém a canção do tolo. Está lá no livro de Eclesiastes, meu irmão. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Meus irmãos, é melhor você estar na casa de Deus, ouvindo a mensagem de Deus, que você está nos botecos da vida, nos barzinhos da vida, nas baladas da vida, ouvindo a canção do tolo, meu irmão. Eu já toquei muita canção do tolo para as pessoas, meus irmãos. E se você vai pegar os ídolos das músicas, meus irmãos, todos eles realmente têm um pacto com o diabo. Muitos mesmo. Porque uma coisa assim, ou nós somos dirigidos por Deus, ou nós somos dirigidos pelo diabo. Então, não tem como, meus irmãos, saia. Olha, a gente já viveu um pouco para conhecer um pouco. Não está sentando na mesa, amém, do Senhor e na mesa dos demônios, como o apóstolo Paulo diz aqui. Antes digo essas coisas, que os gentios sacrificam os demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui Paulo ele está falando de servir a outros deuses, a fazer sacrifícios rituais também espirituais. Então nós vemos que é forte, mas a palavra nos orienta a nós não sermos participantes, meus irmãos, de momento nenhum. Se eu louvo a Deus, eu tenho que louvar a Deus. Eu não vou cantar canção de tolo, meus irmãos. Eu vou louvar ao Senhor, amém? O Senhor coloca um cântico, o Senhor dá voz, aleluia, para as pessoas o louvarem. Daqui a pouco eles estão colocando um louvor de demônio nas suas bocas, estão colocando uma canção de tolo nas suas bocas, meus irmãos. Nós temos que ficar com Deus, meus irmãos, aleluia. Nós temos que se encher da presença do Senhor. É tempo de nós se voltarmos a Deus, é tempo de estar cheio da presença de Deus, meus irmãos. Olha, meus irmãos, nós precisamos estar na palavra do Senhor em todo momento, e vamos estar orando para que o Senhor mova no seu coração, em nome de Jesus, Santo, Eterno, Poderoso, Pai da Glória. Que o Senhor venha mover agora nos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa nos, Senhor, instruir em toda a palavra, em toda a ciência, meu Deus, para que possamos conhecer. Nos livra dos laços, Pai amado, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Pai, para que o Senhor toque nessas vidas, Senhor, que possa resplandecer, Senhor, dentro dos seus corações, Pai, que é necessário que este tempo, Pai, que este tempo no qual, Senhor, muitas vidas, Pai amado, estão sendo tocadas, Senhor, por toda esta opressão, para que elas se arrependam, Senhor, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, que o Senhor possa mover, trazendo a cura, a libertação, abençoando a cada irmão, a cada ouvinte, meu Pai, dando direção, meu Deus, aos teus servos se firmarem na tua palavra, pelo teu poder e pela tua glória, e que esta unção que quebra todo jugo, que liberta do cárcere, Pai, e tira, Senhor, todos aqueles, Pai amado, que estavam nos lugares perigosos, Pai amado, Senhor, quase escorregando, meu Deus, prestando atenção no caminho do ímpio, meu Pai, que o Senhor liberte eles, Pai amado, de todas as ações malignas,
malignas, Senhor. Firma eles na verdade, firma eles na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra liberta, a tua palavra salva, a tua palavra nos enche do teu poder, do teu espírito, da tua unção, que o Senhor possa libertar essas vidas e abençoar cada um, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus! Oh, precisamos aí que você vá lá no mural, que está ligado. Eu quero ver se tem alguém ligado. Deixa lá um recado no mural. Amém? Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.